Olá, eu sou Leonardo Valese Valente, eu sou terapeuta ocupacional, especialista em neuropsicologia, especialista em gerontologia e programas da saúde, mestre em neurologia e vou apresentar a palestra intitulada Incapacidade Cognitiva associada aos quadros demenciais. Como panorama da minha apresentação, eu pretendo abordar os comprometimentos cognitivos nos quadros demenciais, verificar os prejuízos das principais funções cognitivas que tragam impacto na capacidade funcional das pessoas idosas que convivem com demências e identificar a variedade dos quadros que compõem uma incapacidade cognitiva nesses processos demenciais. Inicialmente, é muito importante trazer uma definição que faça sentido ao que nós vamos abordar sobre a cognição humana. E Matlin, em 2004, ele conceitua aqui para nós que a cognição ela é um processo de aquisição, de maturação de uma série de habilidades cognitivas, sensoriais, psicossociais que se articulam e para caracterizar a atividade mental propriamente dita dos indivíduos. Então, pela cognição que nós vamos ter as capacidades de adquirir, armazenar, transformar e aplicar todo o conhecimento aprendido ao longo da maturação, ao longo da nossa interação, né, do desenvolvimento, nos meios e contextos pelos quais a gente participa, né? Então, seria também um empreendimento mental resultante aí desse processamento complexo de informações que vai perpassar diversas funções como pensamento, raciocínio, estabelecimento de estratégias que nos ajudem a orientar atividades, orientar ações que vamos realizar e atingir os nossos propósitos, os nossos objetivos nas participações aí do cotidiano. Então, essa ênfase na vida cotidiana, ela é uma premissa muito importante da cognição, porque ela justamente caracteriza o efeito de que todos nós vamos estar inseridos em contextos e estaremos sendo solicitados dessas capacidades que foram maturadas e vamos conseguir reunir uma complexidade de fatores aí ao longo da experiência, né? Então a gente espera, né, que a cognição como um processo contínuo de desenvolvimento, de maturação, nos permita, né, sempre realizar os processos mentais mais superiores e cuja premissa vai estar sempre relacionada ao desenvolvimento e à interação dos indivíduos com seus meios. Então, nós teríamos, dentro aqui de uma organização da cognição humana, uma espécie de hierarquia. E essa hierarquia ela pode ser qualificada como uma hierarquia interativa, tendo diferentes níveis, ou uma organização uma organização a princípio determinada em níveis que se articulam. Então nós teríamos aí as capacidades cognitivas básicas, né, com as funções que vão basicamente receber ou dar conta de um processamento inicial das informações providas do meio. Então todos os nossos órgãos de sentido ou a senso-percepção, a percepção humana, orientação que nos permite compreender a realidade circundante, seja ela por fatores, né, relacionados ao tempo, ao espaço, ou com as pessoas que estaremos nos relacionando, conhecidas ou não, assim como toda a administração desses estímulos em termos de uma resposta de prontidão, de alerta, em que nós vamos exercer uma sofisticada rede de funções atencionais que nos permitem tanto focar nos estímulos quanto ao mesmo tempo inibir aqueles que vão ser desnecessários dentro da nossa interação, né? E mais especificamente nós teríamos capacidades cognitivas muito bem desenvolvidas que vão qualificar aí esse desenvolvimento, inclusive da própria espécie humana ao longo da sua ontogênese, que vai nos dotar aí de condições de armazenar as informações aprendidas
em toda uma sofisticação, né, daquilo que conhecemos, daquilo que entendemos, que seremos aptos a realizar, tanto em contextos conhecidos ou novos contextos. Então, a memória como uma primazia dessas funções, dessas capacidades cognitivas mais específicas, a linguagem, principalmente aquela que vai nos dar a condição da vida social, um aspecto da comunicação humana, e as praxias como controle de todo o movimento, de toda a estrutura que nos permite realizar funções do corpo e que este corpo vai estar em interação. Então a gente vai vendo que nessa organização aqui cognitiva nós vamos tendo cada vez mais especialização da nossa capacidade. Ainda considerando a hierarquia, nós vamos chegar nas capacidades cognitivas superiores, envolvendo, né, sofisticações que nos dotam de condição de resolver problemas. Então, a abstração, o raciocínio, formação de conceitos, né, todos eles se aglutinando para que o processamento da informação, a solicitação advinda do meio, consiga nos aprimorar nessa capacidade interativa. E por último, que digamos, dentro dessa hierarquia interativa, nós vamos ter os metaprocessos, que qualificam as nossas condições de desenvolvimento da aprendizagem. Então, continuamente a cognição ela tem uma estrutura que se auto-apoia, se autogere e que envolve toda essa resolução de problemas das funções executivas, mas aprimorando os níveis de autoconsciência. Então, os metaprocessos nada mais são do que o indivíduo, na sua vivência, na sua interação, ele conseguindo regular a aprendizagem consigo próprio, né? E isto é muito importante porque a cognição ela vai depender de fatores que vão inclusive estar qualificando as funções mentais superiores, humanas, mas que vão orientar um efeito daquilo que a gente chama de capacidade funcional. Então, dentro aqui dessa estrutura, nós vamos ter os níveis perceptuais, sensoriais, a chegada aí dessas informações, o nível cognitivo propriamente dito, que é uma estrutura dessa maturação, e toda a dimensão afetiva, né? Aquele estabelecimento de um sentido que envolve, né, a forma como esse indivíduo reage, né? Os aspectos que ele vai considerar positivos ou negativos, que vão ser mais favoráveis à interação ou mais inibitórios. Então, a capacidade funcional que a gente vai abordar aqui em seguida, vai depender dessa primazia de estruturas que vai determinar aí uma condição relevante para os comprometimentos cognitivos dentro dos quadros demenciais. Então, poderíamos definir, né, a capacidade funcional como uma estrutura dinâmica que vai depender a todo momento dos fatores de independência e de autonomia. Então, esta é uma definição que vem da Classificação Internacional de Funcionalidade, né, a CIF. Então, nós teríamos, de um lado, a independência como aquela capacidade de realizar as atividades diárias e autonomia como uma regulação dos processos de responsabilidade que o indivíduo consiga operar. Então, nós temos a autonomia como uma gestão, que vai, inclusive, envolver os aspectos cognitivos, né, e os aspectos psicossociais, onde o indivíduo estiver imerso aí nos seus meios e contextos. E, por outro lado, a independência, ela, por envolver a realização diária das atividades, onde se manifesta, digamos, as capacidades mais executivas, nós teríamos aí os componentes físicos e funcionais das próprias estruturas do corpo, né? E muito relacionado com a chegada das informações das vias sensoriais, de onde vão provir, né, as informações que os indivíduos vão processar na sua cognição. E tudo isso que eu apresentei anteriormente seria a estrutura, a expectativa aí do funcionamento, né? Então, tudo que qualifica a fisiologia humana dentro da cognição, que vai ter uma relação direta com a capacidade funcional. Mas quando isso altera, né, a gente pode identificar
fatores e consequências muito relacionados entre si. Então nós compusemos aqui, né, uma imagem entre fatores emocionais que interferem nos aspectos comportamentais e que tem uma relação com a dimensão psicossocial dos meios e contextos onde os indivíduos estejam inseridos. Então, qualquer um desses componentes vai gerar comprometimento cognitivo e, ao mesmo tempo, um comprometimento cognitivo possa trazer implicação em qualquer um desses fatores. E como vai se estruturando esse comprometimento cognitivo? Ele vai trazendo quadros que vão aumentando de complexidade. Então, nós teríamos aí disfunções cognitivas, né, que podem ser concebidas aí como prejuízos, né, em qualquer uma daquelas funções cognitivas que a gente já mencionou e que vão informar que esse indivíduo tem alterações comparados, né, consigo mesmo, né, em quadros anteriores do seu próprio desenvolvimento cognitivo, ou, né, já se verifica a perda de uma habilidade que poderia continuamente sendo maturada dentro da cognição. E isso pode ocorrer ao longo do curso da vida, né, em qualquer fase, estando associada a uma diversidade considerável, né, de condições clínicas, de fatores, e pode também ser qualificada como uma disfunção cognitiva temporária ou permanente, né, transitória também ou permanente, quanto ao decurso, podendo ser progressiva ou já estática. Geralmente os quadros estáticos estão relacionados a lesões que já se maturaram, e ela também pode ser qualificada como uma disfunção cognitiva geral, que afeta a cognição de uma forma mais ampla, ou específica dentro de qualquer um daqueles circuitos, daquelas estruturas que a gente foi qualificando dentro da hierarquia cognitiva. E pode acometer um ou mais domínios, né, cognitivos específicos e afetar a vida dos sujeitos. Então a gente já vai tendo aqui o nosso entendimento de que a disfunção cognitiva ela tem sempre um impacto, ou ela vai implicar um prejuízo ali dentro da capacidade funcional também. Ela não se isola apenas à disfunção cognitiva, e sim ela também traz uma implicação na capacidade funcional. Então, nós teríamos aqui basicamente 3 grupos de apresentações clínicas que os sujeitos ou as pessoas idosas vão trazer, que qualifiquem aí quadros mais ou menos complexos dentro do comprometimento cognitivo, né? Nós teríamos um grupo de indivíduos com histórico de lesão encefálica adquirida, então qualquer processo central aí que vai trazer um abalo cerebral ao sistema nervoso central que vai comprometer a capacidade cognitiva, né? Como se fosse uma manifestação aí decorrente, né, dessas lesões, ou na falta delas, ou algo que se explique, mas muito relacionado inclusive até a história de vida desses sujeitos, ou histórico de adoecimento familiar, pode ser o declínio cognitivo, funcional, geralmente suspeito nesse caso, de outras incapacidades cognitivas, como as demências, né, que vão ser investigadas e vão ser realizados diagnósticos até de exclusão, ou disfunções cognitivas já complexas que foram se maturando com causas relacionadas a esses 2 quadros, ou mesmo outras causas do tipo até idiopáticas, sem fatores etiológicos determinados. Então, seriam quadros mais complexos de agnosia, afasia, apraxia e síndromes executivas, né? Em linhas gerais, nós teríamos aqui então a apresentação na agnosia de indivíduos com uma dificuldade do processamento visual, então a percepção visual está comprometida, e esses indivíduos não necessariamente têm alterações oftalmológicas, então seria um prejuízo aí das estruturas e dos circuitos neurais que vão levar à percepção visual. Então todo comprometimento de entendimento do mundo a partir da visão vai comprometer a interação desses indivíduos.
Nos quadros de afasia, nós teríamos alterações aí da linguagem, né, e da condição tanto de expressão quanto de interação, né, de comunicação, de comprometimento do entendimento, né, da decodificação do entendimento e da expressão da linguagem. Nos quadros de apraxia, nós teríamos o comprometimento do controle motor, né, necessário para toda ideação, então todos os processos de propósitos que vão envolver os movimentos já aprendidos pelo indivíduo vão estar comprometidos numa solicitação mais ativa, e os quadros de síndromes executivas que possam incluir essas apraxias, mas que são quadros em que o indivíduo vai apresentar uma sucessão de erros ou de incapacidades para resolver problemas. Então, nós vamos ver indivíduos com uma tendência a uma rigidez cognitiva importante, inclusive comprometendo a interação, chegando a um quadro mais grave como é o da apatia. Então a gente tem aqui basicamente um panorama que eu trouxe para diversificar essas disfunções cognitivas tão complexas que vão qualificando a incapacidade cognitiva. Então, desde os quadros de agnosia, como eu comecei, né, lembrando que gnoses é uma decodificação, é um processo integrativo de todo o cérebro, que envolve tanto as funções de percepção, de senso-percepção, como o próprio pensamento, a consciência. Né? Aí a gente indo para comprometimentos aqui das estruturas do corpo, né? Então, assim, dentro dos quadros visuais nós podemos ter as hemianopsias, as quadrantopsias, né? Então um prejuízo aí da percepção relacionado aos graus visuais, isso vai trazer um impacto, né, grande no processamento cognitivo. A síndrome de negligência unilateral, então metade do corpo, um dos hemicorpos não correspondendo à interação, então uma negligência aí desse processo interativo. Os quadros de afasia variando, né, assim, uma complexidade enorme, são muito estudados dentro da área da neuropsicologia, mas nós poderíamos ter uma afasia de Broca, né, que seria basicamente uma afasia motora, em que se espera um comprometimento da capacidade de expressão da linguagem, mas não necessariamente do entendimento, como é o caso da afasia de Wernicke, e que é uma afasia propriamente dita, né? Então uma alteração cognitiva aí do processamento da linguagem mais integrativo, e quadros que possam variar com componentes mistos, inclusive com componentes prejudicados da condução da linguagem, ou quadros mais globais, né, que possam também evoluir para anomias, né, a dificuldade da nomeação aí, e também as parafrasias, uma linguagem que vai utilizando pseudopalavras ou mesmo palavras que não são determinadas de um código comunicativo vigente. Além delas, nós vamos chegando aqui dentro das apraxias, né? As praxias, elas podem ter um comprometimento na sofisticação de todo aquele desenvolvimento do controle motor, né, tanto da parte de ideação, né, que a gente chamaria de praxis, né, daquilo que há um propósito de realizar o movimento já aprendido, todas as etapas que vão derivar disso para realizar aquela interação ao nível do corpo, né, dos movimentos já aprendidos realizados, com uma finalização desses movimentos, que vai justamente caracterizar o indivíduo ter cumprido o seu propósito. Então nós teríamos aí uma diversidade, né? A apraxia de membro, uma dificuldade para o vestir, para o comer, a apraxia construtiva, a demonstração dos traços, o registro, por exemplo, de letras, de cópias de diagramas, né, como uma apraxia do tipo ideomotora, então uma incapacidade, uma inabilidade de utilizar os gestuais ou expressar o uso de objetos conhecidos na falta deles pelos gestos, né? E as praxias principalmente ideatórias, né? Que são as praxias que coordenam a atividade do início até o seu fim. Então, todas as etapas do que fazemos são etapas sequenciais que cadenciam a organização desse movimento, ou
uma apraxia mais isoladamente dentro de um movimento já aprendido, já desenvolvido pelo corpo e que o indivíduo vai apresentando uma espécie de incoordenação, que seria a apraxia mielocinética. Essas apraxias elas entram dentro das síndromes executivas, mas as síndromes executivas ainda levam a prejuízos maiores, como o aparecimento aí da reverberação, ou podemos chamar também como perseveração, que é um indivíduo que consegue parcialmente um processo integrativo de resolução de problemas e ele acaba utilizando aquela mesma resposta para diferentes domínios, diferentes contextos. Então é um indivíduo que começa a se restringir da sua capacidade de resposta, né, trazendo aí um comportamento repetitivo ou uma rigidez, porque vai comprometer toda uma flexibilidade mental de novos estímulos, de solicitação de uma interação contínua aí com o meio e com os outros indivíduos. Lembrando que a dimensão do ambiente ela afeta os indivíduos nos fatores tanto físicos quanto os fatores cognitivos, né? Então, a parte social, onde todos nós estaremos envolvidos, vai ser esse comprometimento ao nível do ambiente. E o último, né, que é importante destacar, que geralmente coincide com os quadros finais aí, do processamento aí, do prejuízo dentro das demências. Então nós teríamos quadro de apatia em que o indivíduo fica inapto a uma resposta, a uma solicitação ativa, interativa com o meio. Então é um indivíduo que se torna hiporresponsivo, isolado, sem marcação aí de interesse, sem possibilidade de se envolver com propósitos ou outros desafios mais conscientes. Então, dentro das incapacidades cognitivas, a gente pode organizar aqui uma regra de quatro panoramas, começados com a letra D, né? O nosso interesse hoje aqui seriam os quadros demenciais. Então, dentro do que a gente vai apresentar em seguida, nós teríamos a incapacidade cognitiva resultante aí das demências, que são quadros irreversíveis que tendem a uma cronicidade, tendem a uma evolução progressiva. Nós teríamos em seguida, né, a apresentação aqui dos quadros de depressão maior, como um componente, né, ou como um transtorno aí, importante que vai trazer essa incapacidade cognitiva, mas muitos dos quadros podendo ser reversível, né? Assim como o delírio, que já teria um componente de uma incapacidade cognitiva muito associado a fator do corpo, né? Então nós teríamos um processo ali agudo, transitório, que merece uma intervenção médica imediata, em que o indivíduo apresenta uma qualificação aí dessa incapacidade cognitiva muito associada à orientação, e isto vai levar inclusive a episódios de internação, né? Mas que é também transitório. E os quadros de doenças mentais que o indivíduo experimenta ao longo da vida, que também são quadros irreversíveis e que tendem, né, ao avanço aí dos anos dentro das doenças mentais, também conferir ou também se verificar uma incapacidade cognitiva resultante ou consequente, associada a diversos fatores, do decurso da doença em si, de medicação, de falta de estímulos no meio, uma série de fatores que possam ser qualificados. Então, nesse panorama aqui nosso de incapacidade cognitiva, nós teríamos a depressão e o delírio como fatores que podem ser transitórios dentro da incapacidade cognitiva, e as demências e as doenças mentais como fatores permanentes. Vamos então focar nos quadros demenciais, porque esse é o nosso interesse da palestra, né? Então a gente pode qualificar as demências aí de diferentes modos de serem conceituadas, né? Mas aqui nós trouxemos o entendimento que ela seria uma manifestação sindrômica, né? Então, o que é importante pontuar aqui, né? Alguns fatores etiológicos conhecidos, já bem determinados, e um conjunto de sinais e sintomas que a gente chamaria de apresentação clínica também mais bem caracterizado, mais bem organizado. Então, nós teríamos aqui uma diversidade de quadros
dentro da incapacidade cognitiva, né, que a gente já apresentou, sendo que, por serem considerados demências, são fatores irreversíveis, que vão trazer um declínio cognitivo associado, né, podendo estar associado ali mais imediatamente com alterações comportamentais e um prejuízo para a vivência aí na vida diária, no cotidiano, que envolve a realização das atividades diárias. E isso é muito importante destacar, porque essas atividades diárias elas são uma complexidade de conjunto das ocupações, né? Então, os indivíduos podem ter ocupações mais simples, como as atividades básicas da vida diária, e essas atividades elas são basicamente de manutenção e é onde o indivíduo expressa a sua própria dignidade, como comer, vestir, limpar-se e outras, né? Até atividades mais complexas que envolvem uma participação social mais ampla, né? Como, por exemplo, viajar, planejar coisas, atender compromissos, né? Comprar, estar na comunidade, realizando diferentes papéis ocupacionais. Então, nós temos aqui um prejuízo que as pessoas com demência vão vivenciar de uma forma marcante no seu cotidiano, né? E outro fator importante aqui dentro do quadro demencial é a gente envolver ou pesquisar ou admitir que há um prejuízo do próprio indivíduo se comparado com níveis anteriores do seu desenvolvimento, com níveis anteriores da sua capacidade cognitiva e capacidade funcional percebida por ele próprio ou por outros que vão ajudar nesse processo de investigação das demências. E é importante excluir aquele delírio, né, como a gente colocou como uma incapacidade cognitiva transitória, de causa aguda, de causa muito relacionada a uma etiologia ali, e dos transtornos psiquiátricos que possam ser conferidos aí como concorrentes aí nessa evolução mais ao longo dos anos da demência. Não foi mencionado aqui a depressão, mas a depressão pode ser também um fator diferencial importante aqui para os quadros demenciais, considerando também que sintomas depressivos possam estar admitidos aqui no nosso universo das demências. E a gente precisa reconhecer características importantes das demências na sua cronicidade, então, que afeta os indivíduos ao longo dos anos, né? Com uma tendência a uma dimensão progressiva, né? E que vai culminar ou tem-se a expectativa de chegar num grau incapacitante, né? Ou seja, no indivíduo perder ali o seu grande potencial cognitivo, seu grande potencial funcional, né? Cognitivo funcional, que possa, conforme a gente já foi falando, estar associado a diferentes fatores etiológicos. Então, é importante admitir que nos quadros demenciais teremos uma diversidade, e essa diversidade pode ser composta por multifatores, né? Algo também importante de destacar, né, que os quadros demenciais eles são uma complexidade, né, de condições ali que vão afetando esse comportamento, muito relacionado à percepção de alteração comportamental, de perda da autonomia, né, então aquela determinação, aquela capacidade de gestão, de autoconsciência, para que os indivíduos possam assumir as responsabilidades nas suas realizações diárias, né, e que vai comprometer também a independência para realizar essas atividades no dia a dia. Então, é muito importante a gente reconhecer que a demência é percebida imediatamente por uma relação da cognição com a capacidade funcional, conforme a gente foi introduzindo. E nós temos aqui um espectro, uma representação aqui importante, né? Que a gente teve acesso aqui mais recente de setembro de 2022, aí da Sociedade Brasileira de Neurologia, em que a gente teria uma verificação da diversidade dos quadros, entre uma cognição normal até chegarmos na manifestação propriamente dita de demência, né? E se a gente pensar dentro aqui da diversidade do envelhecimento, nós vamos ter diferentes linhas, né, que vão explicar tanto o envelhecimento normal,
fisiológico, uma senescência, ou até outros poderiam nomear como um envelhecimento primário, em que não se espera um comprometimento das capacidades funcionais ainda no decurso dos anos, né? Então a gente teria aí no envelhecimento normal uma curva que possa ser verificada de alterações do indivíduo consigo mesmo, da sua própria cognição, mas que não comprometa a capacidade funcional. E uma outra curva, né, que seria do envelhecimento patológico, completamente mais acentuada, mais crítica, em que a manifestação para a demência já é esperada de um prejuízo da capacidade funcional para realizar ali com independência as atividades do dia a dia. Então, esta caracterização do envelhecimento patológico, também chamado de senilidade, ou de demência propriamente dito, né, que seria um envelhecimento secundário, já se espera a manifestação desse prejuízo funcional. E importante a gente ver que tem um traço ali contínuo, né, marcado ali até na cor roxa, em que o comprometimento cognitivo, né, ele vai estar relacionado a essa divisão entre a independência para realizar as atividades diárias ou a dependência moderada ou a dependência total. E os quadros demenciais, eles também possam ser verificados em estágios, né? Estágios mais iniciais, estágios intermediários, moderados, estágios avançados, sendo que em estágios avançados já se espera um comprometimento, inclusive, das atividades básicas de vida diária, e nos estágios mais iniciais, aquelas atividades mais complexas, mas que são inclusive sinais que mereçam a investigação do quanto que esse indivíduo possa relatar esse prejuízo ou perceber-se, né, de uma queixa mais subjetiva que possa justificar uma avaliação mais especializada. E como que a gente espera, né? Então, são quadros muito diversos que vão impactar os sujeitos e as suas famílias, as suas vidas de uma maneira muito complexa, muito ampla, né? Então, a gente espera, né, que haja influência, né, que vai trazer um prejuízo na participação social mais integradora, né? Então, os indivíduos, eles realizam suas ocupações, realizam suas atividades diárias cada vez mais complexas para dar conta da sua participação mais ampla, como, por exemplo, trabalho, o lazer, participar de diferentes meios, como o meio virtual, o contexto virtual, envolver com a educação, envolver com a sua religiosidade. Então, tudo isso pode trazer um prejuízo muito amplo relacionado às demências, né? A interferência direta na expressão do bem-estar, né? Na dimensão mais subjetiva que qualifica a experiência ali, de realização íntima, né? Pessoal, particular de cada um dos sujeitos vai estar comprometida, né? Assim como uma dificuldade para manter aquele aprendizado ao longo da vida, né? Então, para realizar competências reconhecidas ou maturadas anteriormente, novas aprendizagens, né? Novas solicitações, realizar exigências nos contextos acadêmicos ou educacionais que esse indivíduo poderia ter o potencial de continuamente se envolver, né? Prejuízo para a capacidade laboral, então um impacto muito grande em que indivíduos possam experimentar associados ou não à aposentadoria, ou a aposentadoria como causa ou consequência dessas disfunções cognitivas nos quadros demenciais, assim como alteração no nível, né, da performance mesmo para as atividades diárias. Então, atividades conhecidas, realizadas, habituais e que qualifiquem, né, sejam qualificadas como significativas aos indivíduos, se tornem desafios, complexidades. Então, acaba que vai levando a quadros de limitação nessas atividades ou até restrição do contexto social onde essas atividades seriam realizadas. Então, o indivíduo tende a um isolamento, tende à evitação, tende a se isolar, né, e restringir para continuar convivendo, né? Isso
pode ser verificada no envelhecimento ou em outras fases. É uma diversidade importante aqui das idades, das populações, afetam nos indivíduos de ambos os sexos, de vários gêneros, né, também, e que esse comprometimento ele pode ser mais ou menos, né, acentuado com relação a aspectos culturais e aspectos mais sociais amplos. Então, para a gente finalizar aqui a nossa palestra, nós teríamos o entendimento da cognição como um processo contínuo de maturação e envolvimento com a vida, né? Então, nós temos um desenvolvimento cognitivo a partir das idades iniciais, que nos acompanha em todas as fases da vida, inclusive no envelhecimento. Estamos constantemente aprendendo e fazendo uso dessa maturação anterior, né? E que há uma variedade de incapacidades cognitivas associadas aos quadros demenciais, né, que vão trazer manifestação aí para o indivíduo, né, de prejuízos diversos, tanto na independência, né, para a realização das atividades diárias, quanto na gestão dos processos com autonomia, com autoconsciência, e comprometendo, inclusive, a capacidade de continuar aprendendo, continuar sendo solicitado no meio em que se envolve. Essas são as referências utilizadas, assim como essas outras, ao longo dessa apresentação. E, para finalizar, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade. Estou disponível para fazer interações pelo e-mail ou no meu canal do YouTube, conforme indicado. Um abraço, até mais.